Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando nosso super curso aqui da Lei Complementar 04, nós vamos abordar o assunto responsabilidades. Você que está me acompanhando aí em todas essas aulas do nosso curso maravilhoso da LC 04, você pode ter certeza do seguinte, que você já está antecipando os seus estudos para um concurso federal. Porque, como eu disse para vocês, muitos, mas muitos, centenas de dispositivos aqui da LC 04 são idênticos aos dispositivos da 8112. Então, vocês estão estudando. Por acaso, você está estudando aqui na LC 04, vai fazer o concurso federal e vai estudar lá a Lei 8112. Cara, a Lei 8112 sempre vai ser cair nos concursos federais. Sempre cai, sempre cai. Cara, você vai lá, faz o meu curso da Lei 8112, cara, papo reto, cara, você não vai errar uma questão. Porque eu trabalho assunto por assunto, tento trazer exercícios, tento facilitar na explicação, já faço a combinação de artigos para vocês, ok? Então vamos lá, responsabilidade. Professor, o que vem a ser a responsabilidade? Gente, é o seguinte, responsabilidade é o que o servidor responde. Vamos lá, deveres, obrigação de fazer. Proibições, é proibido fazer, não pode fazer. E responsabilidade é aquilo que ele responde, tá certo? Isso é padrão. Tudo isso faz parte do quê? Do capítulo do regime disciplinar. E aí, professor? E aí, papo reto com vocês, todos os estatutos, tanto os municipais, os estaduais e o federal, tratam da mesma maneira a responsabilidade do servidor. O servidor público tem 3 responsabilidades, ou seja, ele vai responder de forma civil, de forma penal ou administrativamente pelo dano causado. Professor, civil, vai ter que reparar o dano lá na Justiça Civil. Ele vai ter que pôr a mão no bolso, tirar dinheiro do bolso e pagar a indenização. Penal, aí lá do direito penal. Aí é crime, a criminalização. E administrativamente é dentro do âmbito administrativo, PAD, sindicância e assim por diante. Bacana? Então vamos lá. Artigo 148 traz o seguinte. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então é o seguinte, se no exercício das suas atribuições ele agiu de forma irregular, ele pode responder civil, penal e administrativamente. Exatamente, ele pode responder aí nas 3 esferas, esfera civil, esfera penal e administrativamente. Bacana? E agora, professor? Agora, o estatuto aqui vai tratar agora, em cada artiguinho, um item. Por exemplo, primeiro, responsabilidade civil. Gente, para caracterizar a responsabilidade civil, tem que ter o quê? Dano. Tem que ter o quê? Prejuízo ao erário. Quem que é o erário? É a própria administração. E o terceiro? Outro usuário, por exemplo, outras pessoas que estão fora da administração. Esse prejuízo aqui, ele é financeiro. Ou seja, o servidor público causou financeiro aqui, a responsabilidade vai ser civil. Professor, como que ele pode causar, professor, esse prejuízo financeiro ao erário, que é a própria administração ou ao terceiro? Olha de que forma. Decorre de ato omissivo, né? O que acontece? O cara passou e está vendo lá, por exemplo, lá que tem o cara está no exercício da sua função, do seu cargo, ele está vendo uma irregularidade. Tá? E essa irregularidade, essa situação, essa anomalia está causando prejuízo financeiro para a administração pública. E ele se cala, ou seja, ele está sendo omisso. Então, essa omissão, não foi ele que está causando aquele dano, mas a conduta de omissão, porque no estatuto lá você diz o seguinte, que tem um dever de agir, não pode prevaricar. Ele tem um dever de agir, ele tem que acionar, ele tem que ter uma postura proativa. Mas como ele foi omissivo, caracteriza a sua responsabilidade. Ou comissivo, ele que causou aquele dano. Está causando um prejuízo no equipamento do Estado, por exemplo. Então ele vai... dolosamente, ou seja, ele teve a intenção de causar dano à administração pública. Ou ele não teve a intenção de causar, tá certo? Não teve a intenção de quê? De causar o prejuízo. Então, ele vai ter que responder civilmente. Então, responder civilmente nada mais é do que repor esse prejuízo. Tá certo? Vai repor esse prejuízo. Então, vamos lá. Isso aqui é importante. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo.
ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado, dolosamente no direito, tudo que é dolosamente é punido em dobro, tá, gente? A punição é maior. Então, por quê? Porque ele teve a intenção. Vem comigo aqui. Olha só. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 66, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito via judicial. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Tá? Olha só, esse artigo 66 é aquele de desconto na folha. Olha só, as reposições e indenizações ao erário, tá, o cara causou o prejuízo ao erário, serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento. Ou seja, ele vai pagar 10% da sua remuneração para repor isso. Mas o que aconteceu? O cara agiu dolosamente. Então, o que está falando aqui? Ó? Na falta de outros bens que asseguram a execução do débito via judicial. Então, se o cara tem um patrimônio para pagar aquele prejuízo que ele deu causa, esse patrimônio vai ser destinado para o pagamento desse prejuízo. Só será utilizado o dispositivo do artigo 66, que passa a ser um benefício. Já pensou? Ele vai pagar apenas 10% do salário dele para arcar com esse prejuízo que ele causou. Tá certo? Então, somente no caso que esse aí não tem outros débitos, né? Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Estadual em ação regressiva. Tá? Por exemplo, o sujeito causou um dano a um usuário do serviço público. Esse usuário vai processar o servidor ou vai processar a administração pública? Claro, ele vai processar o quê? A administração pública. A administração pública vai reparar esse dano. Tá certo? Às vezes não precisa nem cair em ação, a própria administração pública reconhece, o servidor é meu, eu respondo por ele. Eu tenho essa responsabilidade civil sobre o meu servidor. O que acontece? Ele vai lá e paga o prejuízo causado a terceiros. E aí, o que acontece? A administração pública, o nome da ação é ação regressiva, ou seja, vai voltar para aquele que causou o dano, que é o servidor. Então, esse dano aqui, ó, ação regressiva é isso, né? A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra ele será executada até o limite do valor da herança recebida. O que são sucessores? O cara veio a falecer, o cara causou dano, e o cara deixou um patrimônio excelente, que é suficiente para arcar com o dano que ele provocou. Ah, professor, o herdeiro vai receber? Não. Só vai ser o quê? Ó, só vai ser até o valor da herança recebida. Tá certo? Então, vai na herança recebida, então o cara, ao invés de receber a herança integral, ele não vai receber a herança integral. Parte dessa herança, porque era do cara que veio falecer, que causou o dano, e vai ser para arcar o prejuízo que ele deu, reparar o dano, né? Artigo 150. O artigo 150 vai falar da responsabilidade penal. Na responsabilidade penal, na civil que causou o dano, dinheiro, envolve o dinheiro. Penal envolve o quê? Crimes. Ele cometeu algum crime. Por exemplo, a prevaricação. O cara tinha o dever de agir, ele viu uma situação irregular e ele ficou quieto. Não houve dano, prejuízo financeiro nesse caso, mas houve o quê? Ele cometeu um crime. Se cometeu um crime, o nome da responsabilidade é o quê? Penal. Penal, né? Ó, a responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. Ou seja, como que eu vou conseguir, professor, identificar a responsabilidade penal? 2 tipos, ó. O cara comete crimes ou contravenções. Olha aí. Fechou, né? E agora, finalmente, da responsabilidade administrativa. Responde administrativamente. A responsabilidade administrativa resulta do ato omissivo, comissivo, praticado no desempenho do cargo ou função, né? Ou seja, tá, ele vai responder administrativamente se ele cometer algum ato, né, que pode ser omissivo, de omissão, ou comissivo, de ação. Agora tem que ser o quê? É uma coisa importante. No desempenho de cargo ou função pública, tá? Então, no desempenho do cargo. Então, ele vai responder administrativamente. Professor, eu quero um exemplo. O cara foi lá, na rua, ele brigou com um sujeito. Lesão corporal. Tá? Beleza.
Aí o seguinte, o cara é briguento, né? Ele brigou lá na rua da casa dele, na cachaça, não sei o quê, para campo. Ele vai responder criminalmente, não vai responder administrativamente, porque ele não estava ali no exercício do cargo. Agora, esse cara nervosinho, tá lá na repartição, encrespou com um colega e desceu a mão no cara, lesão corporal também. Então, o que acontece? Aí, lá, administrativamente e internamente vai ser apurado porque ele estava no exercício da função. Tá fora, então fora o penal, né, que o cara lá que levou a porrada lá, que apanhou dele, ele pode acionar a justiça, né? Bacana? Então tá aí para vocês o administrativamente. Artigo 152. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Ou seja, o cara faz uma bobagem lá, o sujeito ele pode responder no fórum civil, no fórum penal ou administrativamente, que é um PAD. Tá? E outra coisa, ele responde 3 processos, e esses processos são que independentes. Né? Então vai rodar o processo administrativo, vai rodar o processo civil e o penal. Só que o artigo 153, ele trata o seguinte: a responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria. O que é isso? O cara fez uma cagada. Desculpa a expressão. Ele está respondendo pelos 3. Só que, lá no fórum criminal, ele conseguiu provar, não era eu, era outro. Vocês estão culpando o cara errado. E o juiz absolveu o cara da sua autoria. Então é o seguinte, se cai o processo criminal, cai o administrativo e o civil. Agora, vamos supor o seguinte, no criminal entenderam que o cara é culpado. Tá? Mas no administrativo, entenderam que o cara não é culpado, não derruba o criminal. O que vai derrubar as outras é apenas o criminal, tá certo? O criminal. Então, cara, muitas questões de concurso caem nisso aqui, cara. E todas elas simples, né? Com essa aula que eu passei para vocês, eu me sinto bastante confortável, que eu preparei vocês aí para qualquer prova de concurso. Pode ter certeza disso. Bacana? Maravilha, né? Aí, nós matamos o tempo, mas ele enterra-nos, né? Machado de Assis, né? Nós matamos o tempo, né? Você mata o tempo à toa, tudo, mas no final o tempo vai enterrar você porque o tempo é eterno, né? Rapaz, o cara que escreve um negócio desse é muito inteligente, é muito sábio, né? Muita profundidade, o cara que entende das coisas, né? Meus amigos, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique-claque.